Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Walter e na aula de hoje a gente vai falar sobre arrays de objetos. A gente já teve aula de array, mas a gente usou na sua maior parte tipos primitivos de dados para estar construindo esses arrays, né, como os elementos que vão compor o array. Nessa aula a gente vai usar o tipo objeto, um tipo de referência. E vamos fazer um exercício um pouquinho maior envolvendo um projeto mais completo no decorrer da aula de hoje. Então vamos lá? Então a gente vai aprender a criar e manipular arrays de objetos. Vamos aprender a referenciar os objetos dentro desses arrays, porque uma coisa é criar o array, outra coisa é criar os objetos. Aí a gente vai pegar os objetos que a gente criou e colocar dentro desses arrays, tá? E vamos fazer uma aplicação de exercícios. O que é que a gente já sabe? Você já sabe criar um vetor simples. Aqui tem um vetor de inteiros, que a gente chamou ele de idades. A gente usa o cochete dele ou coladinho aqui ó, no nome idades ou coladinho no int. Mas a característica principal é que eu preciso colocar o valor 10, ou seja, a quantidade de posições que esse array precisa ter. Então, os cochetes após o identificador da variável indicam a declaração do vetor e temos que definir o tamanho do vetor, nesse caso é 10, e alocar para poder fazer uma alocação de memória, tá? Eu vou falar mais disso na aula de ArrayList, mas quando a gente cria vetores, a gente faz uma alocação estática de memória. Quem já pagou a estrutura de dados deve estar por dentro do que é uma alocação estática e o que é uma alocação dinâmica. Então, ele separa essas 10 posições aí, todas juntinhas, uma do lado da outra na memória. Tem vantagens, né, quando a gente faz isso. O acesso aí é mais rápido aos elementos que a gente quer colocar. Olha aí um exemplo de um vetor de caracteres. O que será que está escrito nessa mensagem aí? Se você abrir o Eclipse e tentar escrever, será que você adivinharia? Ou será que você realmente precisa abrir o Eclipse? Será que não teria algumas dicas que vocês já sabem que a gente poderia estar utilizando para poder resolver essa questão? Tem, professor. Olha, se está passando números ali, né, nesse valor acima de 65, né, acima de 97, a gente sabe que o A maiúsculo na tabela ASCII começa na posição 65 e o A minúsculo começa na posição 97. Então a gente pode fazer esse cálculo aí, né, e saber quais são os valores que eles estão apresentando. O primeiro é 78, né, é o equivalente à letra N maiúscula. Mas você vê que o 111 é muito mais afastado do que o 78, né? Então a gente suspeita que o 111 ali já é uma letra minúscula, porque está após o 97. E tem um 32 ali no meio que está meio perdido, né? Então parece que são 3 letrinhas ali, depois uma outra palavra. Então quando você colocar isso aí no Eclipse, você vai receber a mensagem Now Hiring, né? Ou seja, a empresa aí está contratando. E ela botou uma coisinha muito simples para chamar a atenção. Para criar matrizes, a gente meio que dobra, né, a quantidade de colchetes. Porque uma matriz, na verdade, ela é um vetor, onde em cada posição desse vetor a gente vai ter outro vetor. Então, um vetor seria um vetor de 2 dimensões que a gente chama de matriz, ou chama array também, array de 2 dimensões. Array de uma dimensão é vetor, array de 2 dimensões é uma matriz, né? Muito bem. E aí os dois conjuntos de colchetes, após o identificador da variável, indica a declaração de uma matriz, e do mesmo jeito você pode colocar esses dois colchetes tanto junto do nome lá, do identificador do array, ou junto do tipo de elementos que essa matriz aí vai estar declarando. E da mesma forma, tu tem que dizer também o tamanho dessa matriz, desse array aí de 2 dimensões, porque você vai precisar alocar a memória estaticamente. Beleza, até agora criamos vetores do tipo string ou de alguns tipos primitivos. Agora a gente vai aprender a criar vetores ou arrays de objetos. Então, como é que a gente vai fazer esse referenciamento, né? Eu criei um objeto, né? Na verdade a gente vai criar uma classe. E depois de criar essa classe a gente vai criar um objeto. Aí depois a gente vai criar um array e depois vai jogar esse objeto que a gente criou dentro do array. Como é que acontece isso daí? Então,
Olha aqui do teu lado esquerdo, a gente vai ter um vetor de inteiros chamado idades contendo 20 posições, de 0 a 19, que aqui é um tipo primitivo. Se a gente quisesse criar um vetor, um array, do tipo de um objeto, é uma forma muito semelhante. Ó, o que vai diferenciar é que ao invés de inteiro, você vai colocar o tipo equivalente ao nome da classe. Suponha que a gente tem uma classe cliente no nosso projeto. Vão ter aí duas variáveis de instância, nome e e-mail. E aqui eu estou utilizando somente o método setNome. Poderia ter os outros, mas aqui só tem o setNome, tá? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui para a criação do vetor de clientes. Se você comparar com o vetor de inteiros, você vai ver que a gente só mudou o tipo. Aqui a gente botou entidades e aqui a gente botou cliente, que é o nome da classe, e chamei esse vetor de clientes. Então lembra que eu já falei para vocês uma vez que é interessante a gente chamar de, no plural, as variáveis que armazenam mais de um valor, como vetores, do tipo list, como ArrayList. Então a gente utiliza o plural para dar a entender que ali está sendo armazenado vários elementos daquele tipo. E tu fez do mesmo jeito, após a igualdade. Ó. Fez um new cliente e lá em cima fez um new int. Então se você observar direitinho, a gente só trocou o tipo para poder fazer essa declaração. Muito bem, professor. E agora? E agora a gente vai colocar elementos lá dentro. Como é que você acessava os elementos de um vetor, do vetor idades? Tu ia botar idades e entre o colchete a posição 0, 1, 2. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai colocar o nome desse array, que é clientes, e vai colocar ali na posição 0. Como é que a gente pode fazer? A gente pode colocar um new cliente, é uma forma, tá? Olha como ele colocou aqui, nessa primeira linha, clientes na posição 0 igual a new cliente. Eu posso fazer isso tranquilamente, porque em geral, se a gente fosse criar um objeto, a gente faria assim, cliente C1, por exemplo, igual a new cliente. Mas aqui a gente pode pegar somente a posição 0, porque ali dentro está preparado já tem variáveis prontas para armazenar o objeto da classe cliente. E aí, para você alterar o nome, você vai colocar ó, cliente da posição 0.setNome. Aí você vai conseguir colocar o Super Mario ali dentro da posição 0. Posso chegar ali ó, na posição 1, fazer new cliente de novo, e em seguida fazer clientes na posição 1, setNome, Mega Man. Como também posso fazer outra coisa, eu posso criar um objeto da classe cliente, cliente C1 igual a new cliente, e já vou passar como argumento o valor Goku, porque a aula que a gente teve ao vivo nessa semana, eu ensinei vocês a construírem métodos construtores, ou seja, eu vou poder criar meus objetos passando argumentos. Se você não viu essa aula, volta para essa aula antes de fazer essa. E aqui a gente fez ó, new cliente e passou Goku como argumento. Então, eu não vou precisar mais fazer ali C1.setNome Goku, porque ele já atribuiu para a variável nome o valor Goku. E em seguida, o que é que eu fiz? Eu peguei esse C1 e joguei dentro da posição 2 do vetor clientes. Beleza? Tranquilo demais isso daí, né? Professor, é só um jeito novo de programar de exato, mas é bem tranquilo. E aí, se eu quisesse mostrar os valores que estão armazenados, fazer um getNome, então a gente pode jogar um sysout.println, system.out.println, e fazer ó, clientes2.getNome, cliente1.getNome. O que é que vai aparecer na primeira linha? Na primeira linha vai aparecer Goku, porque na posição 2 a gente armazenou Goku. E na posição 1 vai aparecer quem? Eu acho que é o Mega Man, né? É o Mega Man que a gente botou ali na posição 1. Quem está na posição 0 é o Super Mario. Massa! Então, basicamente, essa é a teoria que a gente vai estar precisando para construir um pequeno sistemazinho aqui que vai fazer algumas operações, tá? São novos desafios aí que estão chegando, ó. Então, quando o desafio aparece, chega a hora do treino. Vamos embora aí, ó. Então, a gente vai começar assim, ó. Vocês vão criar aí um novo projeto Java e vai criar uma classe chamada produto.
Dentro dessa classe produto, você vai criar as seguintes variáveis de instância: nome, sendo string privado, quantidade no estoque, que é int privado, valor, que é double privado, e vai fazer os gets e sets. Lembre-se do atalho. Se for tiver no Eclipse, Alt Shift SR, ou você clica lá logo abaixo, né, das variáveis de instância com o botão direito do mouse, opção Generate, e vai escolher Getters e Setters e seleciona todas as opções. Aqui, vou voltar até para cá. Não segue adiante nesse vídeo, certo? Você vai parar o vídeo agora, você vai pausar e você vai criar um novo projeto Java e em seguida implementar essa classe somente olhando essa telinha aqui. Não avance, porque senão você não vai praticar e você vai ter uma aprendizagem um pouco resumida, né? Sem ter a prática de fato que é necessária para fazer essa atividade. Apresentando, né? Desenvolvendo essa primeira parte, feito isso daí, você confere se ficou igualzinho a essa resposta aqui, porque todos os slides aqui, tudo que eu pedi já está com a resposta. Se você já fez aí, ó, já aprendeu a fazer o Kaioken aí do Goku. Massa! Aí agora a gente vai na classe produto, a gente vai criar 3 métodos. Vai criar um método para adicionar algo no estoque. Vai criar um método para baixar do estoque. E vai criar um método para imprimir um inventário. Então, quando a gente adiciona no estoque, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, ele não tem vetor aqui não. Quando a gente cria um método adicionar no estoque, você vai fazer esse método public void, ele não tem retorno, né? Adiciona estoque recebendo um parâmetro int. Então ele vai adicionar uma quantidade de produtos desse mesmo tipo de produto no estoque dele. Veja só. Eu não estou criando somente um produto que representa um produto físico, eu estou indo um pouquinho além dessa abstração. Além dele ser somente um produto físico, em cada produto eu estou armazenando quantos deles eu ainda tenho. De modo que, quando eu quiser aumentar o meu estoque, eu vou aumentar essa quantidade que eu vou ter. E quando eu quiser baixar o estoque, que é esse segundo método, eu vou subtrair do valor que tiver lá na quantidade de estoque. E é interessante porque se você não pode vender um produto que não tem no teu estoque. Então, antes de fazer uma venda, é interessante fazer a verificação aí. E imprime inventário, que é um método que vai exibir as informações desse produto aí, vai mostrar no console todas as informações das variáveis de instância. Existe um método que se chama toString, que eu vou ensinar para vocês nas próximas aulas como faz isso, mas eu vou deixar vocês fazer essa apresentação no console como vocês quiserem, contanto que apresente os valores das variáveis de instância de cada produto. Da mesma forma, você vai pausar agora o vídeo e vai implementar esses 3 métodos: adiciona estoque, baixar estoque, imprime inventário. Todos são métodos sem retorno, são todos void. Fez isso, deu pause agora, pausou. Pronto, agora imagine que você já fez, e aí agora vamos conferir como você fez para a gente ver se os métodos foram pensados de forma parecida, né? Basicamente, ó, ele vai receber um int quantidade estoque. Eu só fiz o decremento do valor de QTD com minha variável quantidade de estoque. Para baixar estoque, é uma subtração. E para imprimir o inventário, somente a exibição aqui no console das 3 variáveis de instância da classe produto. Show! Beleza. Agora o negócio vai começar a ficar um pouco mais sério. A gente vai agora criar o construtor da classe produto para receber os 3 argumentos da variável de instância. Ou seja, para eu poder na classe principal, quando criar um objeto da classe produto, já poder passar esses 3 argumentos aí na hora da sua instanciação. Como é que a gente cria um construtor da classe produto? Criar o construtor da classe, a gente vai lembrando que o construtor é um método que tem o nome da classe e ele não tem retorno. Então vai ser public produto, abre parênteses aí, vamos botar 3 argumentos que vão equivaler aos tipos das variáveis de instância, e em seguida a gente iguala o valor que tem na variável de instância da classe com o valor que eu estou recebendo como argumento aí do construtor que a gente acabou de criar. Vai ficar algo parecido com isso daqui, ó.
Olha como as cores ajudam muito. Ó. Dis.nome vai ser igual a N, quantidade de estoque vai ser igual a Q, valor é igual a V. As cores aí, azul para variável de instância. O dis ali também ajuda a gente a identificar que a gente está se referindo às variáveis de instância da classe. São iguais aos argumentos que ele vai receber. Show! O negócio agora vai começando a complicar, viu? Você vai agora criar uma classe principal aí no teu projeto e vai adicionar nessa classe principal o método main. O que é isso que você está comendo aqui, hein? Você vai adicionar o método main. E aí você vai criar produtos e fazer uma adição no valor do estoque de cada produto. Você vai instanciar 3 objetos da classe produto, que a gente vai chamar de P1, P2 e P3, e preencher os valores das variáveis de instância. Aí em seguida a gente vai adicionar os 3 objetos num array de produto, que a gente vai chamar de produtos. Como é que eu crio esse array de objeto, do objeto produto? Produto, espaço, produtos, abre colchete, fecha colchete, igual a new produto, com P maiúsculo, por causa da classe, e o tamanho de produtos que vai ser possível armazenar. No caso, a gente está dizendo aí para colocar 10, certo? O array deve ser declarado como variável global. Então, é o seguinte. Para a gente fazer isso, a declaração desse array tem que estar fora do método main, uma linha acima do método main, mas dentro ainda da declaração da classe. Ou seja, onde tiver public class principal, aí vai abrir chaves, não é? Aí você vai, nessa linha seguinte, colocar essa declaração. E aí na linha de baixo vai ter o quê? Vai ter a linha do método main. Mas tem um detalhe, quando tu fizer isso daí, o Eclipse vai reclamar na hora, vai dizer assim, ei, tu não pode declarar variável fora de um método que não seja estática. Aí o que é que você vai fazer? Beleza, Eclipse, marca aí esse array como estático que está tudo certo. Olha ali na linha 6 como isso está sendo apresentado. A gente colocou na linha 5 a criação da classe, na linha 6 o vetor de produtos e na linha 7 o método main. Então, em seguida, lembra de fazer a adição, né, que eu acho que está escrito aqui. Ó. Adicione 3 objetos no array de produto. Então, quando a gente bota ali, ó, na linha 12, 13 e 14, a gente está pegando P1, P2, P3 e colocando esses valores aí dentro do array. Aí na linha 16, a gente criou o método menu. Na verdade, fez uma chamada para o método menu, a gente ainda não criou ele. Mas quando você colocar ali, ó, menu, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, o Eclipse vai ficar sublinhadinho de vermelho. Aí o que é que você vai fazer? Colocar o mouse em cima e vai aparecer essa opção que está mostrando ali no canto, ó, Create Método Menu. O que é que ele vai fazer? Criar um método menu lá embaixo. Então você escolhe essa opção e ele vai criar um método menu. Estou cansado já? Fique cansado não, viu? Vamos para a próxima parte. Parte 5. Após a adição dos produtos ao vetor produtos, você vai criar um método estático sem retorno chamado menu, que você criou ali no automático, né? Este método contém um switch, que vai apresentar as seguintes opções. 1 para comprar produto, 2 para adicionar produto no estoque, 3 para exibir inventário. Cada opção aí tem que ser redirecionada para o método estático na classe principal, de modo que, quando o usuário digitar 1, aí tu vai botar lá no switch, né? Case 1, 2 pontos, aí você chama o método comprar produto, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, break, ponto e vírgula. Aí o método comprar produto ainda não existe, mas quando tu fizer isso, vai acontecer a mesma coisa que tu fez com o menu. Ele vai dar a opção de você criar um método abaixo e você vai criando esses métodos que a gente vai fazer a implementação de cada um deles. Cada opção, né, após ser executada, deve redirecionar a um método... certo. Eu já estava adiantando a explicação, né? Porque depois que a gente fizer cada um desses métodos, quando chega no final, a gente tem que chamar o método menu de novo, para o programa não travar. Você pode até botar uma opção 4 aí, que seria sair. Seria um system.exit. Eita. Aí agora você vai pausar e vai fazer essa implementação. Supondo que agora você já fez essa implementação, o que é que você vai fazer agora?
você vai implementar, ver se a sua implementação está igual a essa nossa aqui, ou pelo menos parecida. Acabei falando, ó, do sair, mas eu não tinha nem dito lá em cima. Já tinha implementado o método ali. E você pode ali embaixo, né, fechar o objeto teclado também da classe Scanner. Ele está sublinhadinho de amarelo por isso, né, porque não fechou. Beleza. Olha aí como o negócio está evoluindo, né? Tá ficando bacana. A gente vai agora implementar o método para exibir o inventário, ou seja, mostrar o que é que tem no estoque. Deve ser apresentado o índice do array onde o produto está salvo, como sendo o código do produto. Mostre todas as variáveis de instância do produto, mas se você criou, né, o método lá na classe produto, exibir produto, a gente basicamente vai passear pelo array do estoque e chamando esse método de exibir produto. E utilize o método imprime inventário da classe produto, como eu falei agora. Utilize o método imprime inventário da classe produto. Ao final da execução do método, chame o menu. Pausa de novo. Mãos à obra. Quando fizer, vê se ficou parecido com esse daqui. Tem até uma coisa que não ficou bacana, né? No meu método de exibir inventário. Eu coloquei, ó, for int i igual a 0 até i menor que 3. O interessante seria fazer produtos.length ali, porque aí a gente não se preocupava. Aliás, esquece aí. Por que é que eu botei 3 e eu não botei produtos.length? Porque se a gente não estiver ocupando todos os elementos do vetor, aí quando ele tentar exibir e chegar numa posição do vetor que não tem um produto, ele dá erro. Por isso que a gente botou um 3. Aí a gente pode usar uma estratégia da implementação de lista sequencial, ou de pilha também, né? Na linguagem Java, que a gente cria mais uma variável com o valor de tamanho. Ou seja, a lista sequencial ela utiliza um vetor por baixo, mas ela tem uma variável ali que diz o tamanho, ou seja, a quantidade de elementos que estão sendo utilizados, para poder não acessar uma posição que não tem um elemento. Então, por enquanto pode deixar o 3, se você quiser uma aventura, pode adicionar uma variável aí global abaixo do vetor chamado quantidade de produtos, por exemplo. E aí o i seria até essa quantidade de produtos, mas lembrando que toda vez que se adiciona um produto, tem que adicionar, incrementar essa variável. Massa. Então o que é que ele vai fazer? Ó? Eu criei um for que vai de 0 até 3. Aí eu estou colocando, ó, qual é o código do produto? O i vai ser na posição 0, que ele começa em 0. Em seguida, estou colocando produtos na posição i, chamando o método imprime inventário. Lembre-se que ali dentro das posições 0, 1 e 2 tem um objeto da classe produto. Então eu posso tranquilamente fazer isso e colocar ponto imprime inventário. E botei uma linhazinha ali na linha 38 só para fazer uma separação. E após o escopo do for, a gente colocou o quê? Uma chamada para o método menu, para o programa não parar, para ele continuar. Então, vocês já devem ser capazes aí de ter essa resposta no console. Massa, professor. Beleza, beleza. Vamos lá. É tanta evolução de Goku que eu vou ter que criar mais atividades para esse exercício. Vamos começar agora a parte 7. A parte 7 vai implementar o método adicionar. O método adicionar vai pegar produtos que já existem no estoque e vai colocar mais desse produto no teu estoque. Não é colocar um novo produto, certo? A gente não implementou esse método ainda. Mas se Goku fizer mais umas 3 ou 4 transformações, eu acho que a gente chega lá. A gente vai somente aumentar a quantidade do meu estoque de um determinado produto que está salvo. Então, quando a gente chamar esse método, o que é que ele vai fazer? Mostrar o produto e o código do produto e o nome do produto. Ele vai mostrar o que é que já está salvo aí no teu estoque. E aí quando você mostra, ele pergunta assim para o usuário: ei, tu quer adicionar mais produto? Me diz aí o código do produto que tu quer adicionar aí. Aí tu diz: eu quero adicionar mais produtos do produto que está na posição 1. Pronto. Então tu vai lá na digital 1, aí ele pergunta para você: você quer botar mais quantos elementos desse produto? Aí você diz: eu quero colocar mais 5, por exemplo. Aí ele vai dizer: beleza, mais 5 produtos foram adicionados ao estoque desse produto, redirecionando para o método principal, ao menu principal. Ou de repente você pode dizer: gostaria de adicionar um novo produto ou
Digite 1 para adicionar novo produto, 2 para voltar ao menu principal. E no final, né, tem que mostrar quantos produtos tinham antes e quantos produtos ficou no final. Tá começando a ficar com a letrinha pequenininha, né? Ó, olha aqui, ó, na linha 44 a 46, eu estou só fazendo a exibição dos meus produtos para o usuário ter uma ideia. Porque de repente tem 50 produtos e tu não necessariamente você não sabe aí qual é o produto. E aí, digite o código, ó, na linha 47, digite o código do produto que você deseja adicionar ao estoque. Aí você diz o código e em seguida digita a quantidade que quer adicionar. E ao final, a quantidade anterior era tanto, aí você vai adicionar, né, a quantidade que o usuário digitou lá, e em seguida você vai mostrar a quantidade atualizada. Se você olhar no console, olha como vai se comportar. 2 para adicionar produto ao estoque, e ele mostra aqui, ó, primeiro os valores, o que tem armazenado no estoque. Digita o código do produto que você deseja adicionar. Ele digitou 2, que é adicionar a coxinha no meu estoque. E quantas? Coloca aí mais 33 coxinhas. Aí ele vai dizer, ó, antes tinham 20 coxinhas, agora tem 53. E volta para o menu. Vamos agora, eu acho que é a última parte, né? Que é a parte 8, implementar um método de compra. Esse método de compra é o seguinte. Você vai simular a compra de um produto, solicitando o código do produto, que é o índice do array, né, que consta no produto, e a quantidade que você quer comprar. Por exemplo, código 2, que é coxinha, digita ali 5 coxinhas, vou comprar 5 coxinhas. E aí, do mesmo jeito, ó, exibe o código do produto, o nome e o valor para o usuário, para ter uma ideia ali. E em seguida, pergunte o código do produto que você quer comprar e a quantidade que deseja comprar. Verifique se é possível realizar a compra, porque de repente você quer comprar uma quantidade maior do que tem no estoque. Existe, né, a quantidade suficiente no estoque para a venda desejada? Caso exista, realiza a compra. Apresenta o valor total lá da compra no final, ou seja, o valor unitário vezes a quantidade que foi solicitada pelo usuário. Caso o produto não exista ou caso não tenha quantidade suficiente, volta para o menu principal. Pausa de novo e você vai agora fazer essa implementação com muita paciência. Se quiser dar uma pausa aqui também, tomar um café, beber uma água e retornar, o professor Walter recomenda. E a resposta está aqui, ó. Então, o método comprar vai fazer a exibição ali da linha 62 a 64 do que aqui tem no meu array de estoque. Vai pedir para o usuário informar o código do produto que ele quer comprar e em seguida na linha 68 ele pergunta a quantidade. Feito isso, ele vai fazer aquela verificação, né? Se a quantidade que tu quer comprar for menor ou igual à quantidade que eu tenho no meu estoque, aí ele executa o escopo do if verdade. Temos em estoque seu produto, que é o da linha 72 ali. Temos em estoque seu produto. Ele vai executar a compra. Se não, ele vai cair na linha 77. Não temos em estoque seu produto, redirecionando para o menu. E aí o que é que vai acontecer caso tenha no estoque, né, esse produto? Na linha 73, ele vai botar o valor da compra. Vai ser o quê? A quantidade que o usuário digitou vezes o valor unitário do produto. Depois, lá na linha 74, eu vou fazer o quê? Chamar o método baixa estoque, porque eu estou removendo do meu estoque. Não adianta vender sem fazer a baixa, né? Passando quem? A quantidade que o usuário quis comprar. Em seguida, retorna para o menu. Acho que seria interessante até colocar uma mensagenzinha aí no final do tipo compra realizada com sucesso. Isso é importante. E aqui a gente tem uma simulação de como seria feita essa compra. Então, ó, ele digitou opção 1, comprar produto. Aí foram exibidos o que tem no estoque. Depois, digite o código do produto que você quer comprar. Ah, eu quero comprar um chocolate. Digita o código 1. Deseja comprar quanto? 100. Aí, como 100 é uma quantidade que está maior do que o estoque, porque nós temos... Não, ele está mostrando só o código e o valor. Não está nem dizendo quanto tem no estoque aí. Aí ele diz, ó, não temos em estoque seu produto. Redirecionando para o menu. Ele vai tentar comprar de novo. Ele vai tentar comprar agora o produto do código 0, que é café. Aí, quanto você quer comprar? Quero comprar só um. Beleza, temos no estoque. Então, como é só um e é R$5, ele fez 1 vezes 5, totaliza 5 e em seguida redireciona para o menu principal.
Você agora despertou o Ultra Instinct aí, se você conseguiu implementar tudo que a gente pediu aí nesse exercício. Na próxima aula gravada, pessoal, eu vou falar sobre a Array-List. Na minha próxima aula ao vivo, eu vou começar a falar sobre os pilares do paradigma orientado a objeto. Por quê? Porque eu gostaria de, nas aulas ao vivo, interagir com a turma, para a gente construir de uma forma mais interativa e mais tranquila como funcionam esses pilares. E aí na aula gravada a gente vai falar sobre a Array-List, que a Array-List, ele não é um carro automático, mas ele é como se fosse... Ele é um carro semi-automático, né? Porque ele se comporta como uma lista, uma abordagem dinâmica de armazenamento na memória, porque a gente não precisa dizer o tamanho dele de início, ele já vai crescendo no automático, mas na verdade por baixo ele não é bem todo automático não, né? Ele é um carro semi-automático. Vou falar sobre isso na aula gravada da semana que vem. Explore o assunto. E a gente chegou no final da aula, então até semana que vem, pessoal. Até mais. Faça os exercícios, viu? Não fique só vendo aí o vídeo sem estar fazendo as coisas não, porque senão você não vai aprender não. Só vai aprender se fizer. Beleza? Combinado?